Filipenses, capítulo 4, versículo 10, 11, 12 e 13. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou repetir. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, peço para o Senhor me usar nesta noite, pela Tua infinita graça e misericórdia. Usa o meu intelecto, Senhor, usa o meu coração, usa a minha boca para falar a Tua igreja, para falar a todos aqueles que vão receber essa mensagem compartilhada, e também para mim mesmo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém, podemos sentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos como tema desta mensagem, esta noite, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o tema dessa mensagem, essa noite. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é uma palavra, irmãos, muito usada por vários pregadores, pregadoras, mensageiras do Senhor, preletores, preletoras. É muito usado porque é muito rico em informação esse texto para a gente. E nesta frase, principalmente o último versículo que temos, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo expressa que nada é impossível para ele com a ajuda de Jesus Cristo. Essa palavra, este texto é projetado para os nossos dias, é projetado para nós aqui nessa noite, dizendo que podemos todas as coisas naquele que nos ajuda, que é Jesus Cristo. Nada é impossível. Eu sempre falo aqui sobre Lucas 1,37. Nada é impossível para Deus. Aleluia! Nada é impossível para aquele que está sendo fortalecido pelo nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, quando ele escreveu esse texto, ele estava preso em Filipos, uma cidade da Macedônia. Ele estava em prisão. E lá na prisão, Deus deu para ele esse texto que nos toca tanto, que nos faz chorar. E ele, mesmo ele estando preso, ele envia uma carta que é projetada para os nossos dias, nos encorajando os cristãos a levar uma vida agradecendo a Deus. Mesmo ele preso, mesmo ele estando em prisão, mesmo ele estando aflito, em dificuldade, ele estava ali agradecendo a Deus, estava ali confiante em Deus, confiante no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele agora envia uma carta lá da prisão, encorajando os cristãos a levar uma vida agradecendo a Deus, a ter um estilo de vida de gratidão a Deus, mesmo sendo perseguido naquela época, sendo mortos, açoitados, lançados nas prisões, nas covas dos leões. Ele encoraja a ser grato a Deus, porque muitos conseguem ser grato a Deus enquanto as coisas estão dando certo. Enquanto tudo está dando certo, ele consegue dar um sorriso e dizer: muito obrigado, Senhor, pelo alimento que eu estou comendo, pela roupa que eu estou vestindo, pelo emprego que tenho, pela prosperidade que tenho. Mas difícil é dizer: eu te agradeço, Senhor, pela luta que estou passando, pela prova que estou passando, porque essa luta e essa prova está me colocando mais perto do Senhor, para orar, jejuar, consagrar e ter uma vida mais despertada. Difícil é ser grato a Deus quando está faltando alguma coisa, quando está faltando algum recurso. Mas Paulo, o que estava faltando para Paulo naquele momento? A liberdade. Ele estava preso, estava faltando a liberdade física, porque Paulo era um evangelista e ele gostava de sair não só pregando o evangelho, mas ensinando, discipulando. E muitas das vezes nos falta alguma coisa e a gente murmura, a gente reclama, a gente não consegue agradecer a Deus pela a oportunidade de orar, jejuar e ficar na dependência dele e dizer: Senhor, envia o que está me faltando. Quando nos falta alguma coisa, é para entendermos que estamos na dependência de Deus, para buscar o que está nos faltando. Aleluia? Então nós vamos, dada essa introdução, nós vamos falar para que Deus nos fortalece. Por que Deus nos fortalece? Guarda essa mensagem no teu coração, que vai te ajudar muito durante essa semana, vai te ajudar muito durante esse mês, vai te ajudar muito no dia a dia. Por que Deus nos fortalece? Ou para que Deus nos fortalece? Bom, para vencermos todas as dificuldades. Por isso está escrito aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que coisas são essas? Ele nos fortalece
para vencermos todas as dificuldades, até a pobreza, irmãos. E que dificuldades são essas? Espiritual. Quantas vezes temos a dificuldade de mantermos a nossa vida espiritual, a dificuldade de orar, jejuar, consagrar, orar na madrugada, a dificuldade de ter uma intimidade, uma caminhada mais forte com Deus. Muitos não admitem, mas tem dificuldade espiritual, irmãos. Tem pessoas que, eu já conversei com pessoas, já fiz atendimento pastoral, de pessoas que me dizem: pastor, eu prego o Evangelho, eu louvo, mas muitas das vezes eu não consigo viver aquilo que eu estou pregando, não consigo viver aquilo que eu estou louvando. E eu entendi que essas pessoas têm dificuldade espiritual. Muitos chegam aqui e pregam sobre dificuldade, mas quando chega a dificuldade na vida deles, eles não conseguem viver aquilo que ele pregou, ou que ela pregou. Murmura, reclama, pregou dizendo: não larga Jesus quando a dificuldade vier. Mas quando a dificuldade vem, quem pregou larga. Não murmura quando estiver faltando alguma coisa, dá glória a Deus. Mas aí quando falta na vida de quem pregou, ele murmura. Muitos pregam dizendo: não fala mal do próximo, não fala mal da igreja, não fala mal de A, B ou C. Mas ele não consegue deixar de falar mal. Isso é uma dificuldade espiritual que a pessoa tem, de viver o que prega, pregar o que vive, viver o que ensina, ensinar o que vive. Muitos têm dificuldade espiritual para ler a Bíblia. Eu já conversei, irmãos, com um cristão com quase 40 anos de crente, e me disse que nunca conseguiu ler a Bíblia toda. Pessoa que sabe ler, estudar, nunca conseguiu ler a Bíblia toda em quase 40 anos de crente. Por quê? Porque tem dificuldade espiritual para ler a Bíblia. Outros têm dificuldade espiritual para dar uma sequência na obra de Deus, de caminhada. Outros têm dificuldade espiritual para perdoar, para esquecer. E Deus nos fortalece, irmãos, para vencermos essa dificuldade espiritual, para conseguirmos, Ele nos fortalece para conseguirmos orar, jejuar, ler a Bíblia, pregar e viver o que pregamos. Temos dificuldade mental, muitos têm dificuldade mental para pensar nas coisas do alto, como diz a palavra, pensar nas coisas do alto, mas tem gente que só pensa nas coisas da terra. Ele não consegue ter uma mente saudável para pensar nas coisas de Deus. Está sempre pensando em fazer o que não agrada a Deus, está sempre tendo planos que não agradam a Deus, está sempre maquinando mentalmente nos pensamentos em fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas Deus nos fortalece para conseguirmos ter uma mente saudável, uma mente que agrada a Deus. Outros têm dificuldade fisicamente. São pessoas que têm enfermidades no corpo, dificuldades. A enfermidade dificulta às vezes servir a Deus. Dores no
do corpo, dificuldades para andar e uma série de coisas. Mas tem gente, irmãos, que com toda a dificuldade física, com toda a enfermidade que tem no corpo, ele não deixa, ou ela não deixa de vir na casa de Deus. Por quê? Porque é Deus quem fortalece, é Deus quem dá força para a pessoa sair de casa enfermo, com dor no corpo, às vezes dor na coluna, dor nas pernas, varizes e outras coisas mais, mas ele consegue estar no culto porque Deus fortalece. Outros têm dificuldade emocional, são pessoas emocionalmente desestruturadas, irmãos. Tem gente que é tão frágil emocionalmente que qualquer palavra que ele ouve no culto, que ele ouve de um irmão, ou que ele ouve de uma irmã, seja às vezes no WhatsApp, seja às vezes por telefone ou pessoalmente, ele tem um emocional tão frágil que ele para de caminhar, deixa as coisas de Deus de lado. Mas Deus fortalece o nosso emocional para continuar servindo a Ele. Às vezes o nosso emocional fica abalado por decepções, mas nós continuamos caminhando mesmo com as decepções, mesmo com o emocional abalado, porque Deus nos fortalece. Por isso a Bíblia fala que Deus é a nossa fortaleza, irmãos, o nosso refúgio. Aleluia. Existe dificuldade conjugal. Tem casal cristão que não consegue se entender. Às vezes na hora do culto dá problema. Deixa até de ir no culto, porque às vezes teve uma coisa ou outra entre eles. Nunca consegue se entender. Não consegue ter um casamento de paz. Não consegue ter uma vida conjugal de paz. Não consegue ter um verdadeiro matrimônio que a Bíblia fala. Um matrimônio na rocha, que é Cristo. Tem dificuldade, mas Deus fortalece a nossa vida conjugal para servi-lo. Deus fortalece a nossa vida conjugal para estar na presença dEle. Alguns têm dificuldade familiar. Quantos têm dificuldade familiar? Existem pessoas que moram, às vezes todo mundo junto, no mesmo quintal, no mesmo terreno, não consegue se entender, são parentes, e tem dificuldade para se entender, para dar um testemunho, para servir a Deus. Mas Deus fortalece a família, Deus fortalece a vida familiar para continuarmos servindo a Ele. Tudo que precisamos está em Deus, irmãos. É Ele que nos fortalece. Existe dificuldade igrejal, irmãos. Tem gente que tem dificuldade, não para em igreja nenhuma. Tem gente que já passou aí, em menos de 5 anos de crente, 10 anos de crente, já passou por várias igrejas. Não consegue parar, não consegue firmar, não consegue estacionar. Vai para um lugar, para o outro, um lugar, para o outro, porque tem dificuldade de congregar. Mas quando se dispõe a se colocar diante de Deus de verdade, Jesus nos fortalece para sermos um membro firme, enraizado na igreja, irmãos. O vento sopra, mas permanecemos firmes na presença dEle, permanecemos firmes na igreja, firmes no ministério, porque é Deus que nos fortalece para termos raiz. Existem pessoas que têm dificuldade ministerial. Ele tem dificuldade para exercer o ministério que o Senhor deu. Tem dificuldade para exercer. Ministério, irmão, não é para ficar parado. Seja o ministério de auxiliar de obreiro, obreira, cooperador, cooperadora, diácono, diaconisa. Seja o ministério missionário, seja o ministério de presbítero, evangelista, pastores. Ministério não é para ficar parado, ministério é para ser exercido. E tem gente que tem dificuldade para cumprir
suas funções ministeriais. Mas se descer diante de Deus, Ele fortalece para exercer a função ministerial, porque Ele vai pedir conta. Por isso Ele nos fortalece para podermos exercermos a função ministerial. Tem pessoas que têm dificuldade na vida financeira, passa muita luta financeiramente, mas está sempre na presença de Deus, mesmo que a dificuldade financeira não larga Jesus, porque quem fortalece ele ou ela é Jesus. E chega o momento que a vitória vem. Muitos têm dificuldade material, dificuldade para conquistar coisas materiais. Mas Deus fortalece, Deus fortalece, Deus fortalece. Mesmo pagando aluguel, está na presença de Deus. Andando a pé, está na presença de Deus. Sem o carro para levar para lá e para cá, está na presença de Deus. Sem dinheiro sobrando, está na presença de Deus. Porque é Deus quem fortalece em todas as dificuldades. E por que Deus nos fortalece? Para vencermos as humilhações que passamos em nossas vidas, por sermos cristãos, irmãos. Quantas humilhações a gente passa no dia a dia, no trabalho, por sermos cristãos, por sermos quem somos, por não abrir mão dos nossos valores, daquilo que acreditamos dentro da palavra de Deus, e somos humilhados e somos perseguidos por isso. Por manter a família genuína entre o homem e a mulher, por mantermos os nossos filhos no caminho do Senhor, por mantermos o nosso bom testemunho no nosso local de trabalho, por mantermos o nosso bom testemunho entre a vizinhança. Quantos não concordam com a nossa fé? Quantos não concordam com os nossos valores? Nos perseguem e nos humilham. E nós, como cristãos, irmão, não podemos brigar com ninguém, não podemos discutir com ninguém. Temos que passar pela humilhação daquele que nos fortalece. Amém. Ele nos fortalece, irmãos. Quantas humilhações nós passamos entre os nossos familiares. Às vezes ficamos na dependência de uma pessoa que nem crente é, tem uma vida mais próxima que nós dependemos dessa pessoa, e a pessoa nos humilha e pergunta onde está o nosso Deus. Ainda fala conosco: eu não sou crente, não vou à igreja, tenho uma vida melhor do que a sua. Nós temos que ouvir, ficar quieto, porque estamos na dependência, temos que passar pela humilhação. Mas Deus nos fortalece. Glória a Deus. Ele nos fortalece, irmãos. E por que Deus nos fortalece? Para sermos gratos a Ele em todas as situações de bênçãos, de milagre, de vitória, de livramentos, de zelo, cuidado, de honra, prosperidade, e por nos ajudar em todos os nossos momentos difíceis. Deus nos fortalece para continuarmos sendo crentes verdadeiros, crentes genuínos, crentes avivados na hora da bonança. Porque a dificuldade vem, mas a vitória também vem. A prosperidade também vem. A humilhação vem, mas a honra também vem. Os momentos difíceis vêm, mas os momentos de alegria também vêm. Não é só espinho, tem pétalas também. E Deus, Ele nos fortalece, irmãos. Quando nós buscamos a Ele, Ele nos fortalece para continuarmos os mesmos crentes, os mesmos cristãos genuínos na prosperidade. Que quando estamos na dificuldade, fazemos promessa para Deus, buscamos, caminhamos, e muitos, quando vem a prosperidade, eles não buscam em Deus um fortalecimento
para continuar sendo o mesmo crente na hora da bênção. Então, quando a bênção vem, a prosperidade vem, nós continuamos servindo a Deus, dizimando, ofertando, patrocinando, glorificando a Deus, buscando, caminhando, orando, jejuando, porque tem gente que se perde na hora da bonança, porque não busca em Deus fortalecimento para continuar, porque, irmãos, temos que aprender a servir a Deus na bonança. Quando os milagres chegam, quando as vitórias chegam, não é para a gente ir embora, é para continuar mais crente ainda. Porque Deus nos fortalece para sermos gratos a Ele em todas as situações de bênçãos, de milagres, de vitórias, de livramento, de zelo, de honra, prosperidade, e por nos ajudarmos em todos os nossos momentos difíceis. Então o próprio Deus nos fortalece, nos capacita para sermos gratos a Ele, irmãos. Precisamos entender isso. Ele nos fortalece para santificarmos, obedecermos e sermos fiéis a Ele, irmãos. Ninguém vai ter a desculpa naquele dia de dizer: Senhor, quando veio a prosperidade eu não consegui ser crente. Senhor, eu não consegui te obedecer, eu não consegui santificar. Ninguém vai ter essa desculpa, porque Jesus, quando subiu ao Pai, Ele virou o Espírito Santo para cuidar disso em nós, para nos fortalecer e nos dar essa força. Por isso o Espírito Santo vive dentro de nós. Ele nos fortalece para santificarmos e obedecermos e sermos fiéis a Ele. Aleluia. Diga: Espírito Santo, Tu está em mim, me fortalece, eis-me aqui, eu quero obedecer, eu quero santificar, e eu não quero ficar só no querer, eu quero praticar. Aleluia. Ele nos fortalece para nos arrependermos, pedirmos perdão, deixar o pecado e não pecar mais contra Deus. O Espírito Santo, Ele nos fortalece, criando em nós frutos de arrependimento. Ele nos convence, Ele nos ajuda a nos arrependermos, a pedir perdão, deixar o pecado e agradar a Deus. Por isso, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas lembre-se, todas as coisas não incluem pecar, não inclui desobediência, não inclui fazer tudo que desagrada a Deus. Quando fala todas as coisas, são todas as coisas que agradam a Deus, todas as coisas que nos aproximam de Deus, todas as coisas que fortalecem a nossa aliança com Deus, todas as coisas que fortalecem a nossa comunhão com Deus, todas as coisas que fortalecem a nossa vida com Deus. Porque hoje muitos confundem o tempo da graça com o tempo da irresponsabilidade, de uma vida sem compromisso, de uma vida sem aliança, de comprometimento com Deus. A graça exige compromisso, a graça exige responsabilidade, a graça exige obediência, a graça exige santificação, a graça exige uma vida comprometida com Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas é aquilo que agrada a Deus. Irmãos, precisamos sermos crentes que agradam a Deus. Precisamos dar bom testemunho, Deus nos fortalece para isso. Precisamos viver o que pregamos, Deus nos fortalece para isso. Precisamos pregar aquilo que vivemos, Deus nos fortalece para isso. Precisamos ajudar a obra de Deus, Deus nos fortalece para isso.
Precisamos continuar sendo fiéis a Deus na hora da dificuldade, como no casamento, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença. É o casamento. Ele nos fortalece para ficarmos firmes. Precisamos buscar fortalecimento em Deus quando a bonança chegar, irmãos. Quando as coisas boas chegarem para melhorar nossa vida financeira, material, física, nós temos que continuar caminhando, continuar buscando, continuar avivado. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, naquele que nos dá coragem. Ele mesmo disse: se passares pelas águas, não te afundará; se passares pelos rios, ele não submergirá em ti; se passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Ele nos fortalece para termos uma vida com Ele. Glorifica o Senhor Jesus. Vamos ficar por aqui. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão.